Guerras não declaradas se tornaram algo comum. É trágico, mas o nosso governo pratica guerras preventivas, que na verdade são atos de agressão, sem que o povo americano reclame. Infelizmente, nos acostumamos a viver com o uso ilegítimo da força por parte do governo. E para construir uma sociedade realmente livre, a questão de iniciar o uso da força precisa ser compreendida e rejeitada. E se às vezes para amar o seu país fosse preciso mudar ou até abolir o governo? E se Jefferson estivesse certo? E se o melhor governo fosse aquele que menos governa? E se for perigoso ter razão quando o governo está errado? E se for melhor morrer lutando pela liberdade do que viver como escravo? E se a hora mais perigosa para a liberdade for agora? Oi, pessoal. Aqui é o juiz Andrew Napolitano, do Judging Freedom. Hoje é quinta-feira, 11 de junho de 2026. O Max Blumenthal está com a gente agora. Max, é sempre um prazer. Muito obrigado. Quero conversar com você sobre a revelação pública de algo que todo mundo em Washington já sabia. Que o Mossad, os espiões israelenses, estavam espionando as pessoas com quem o presidente se comunica, e, portanto, o próprio presidente, em Washington, na Casa Branca e em Mar-a-Lago. Para mim, e eu tenho falado sobre isso praticamente a semana inteira, a história não é a espionagem em si. A história é a história. O fato de alguém de dentro ter procurado o New York Times para contar isso. Você pode esclarecer um pouco para a gente? Bom, eles foram até a NBC, foram até o New York Times. A gente está falando de autoridades de agências de 3 letras, como a Agência de Inteligência de Defesa, e provavelmente de pessoas dentro da Casa Branca. O Steve Witkoff foi alvo de espionagem, alguém que a vida inteira teve um envolvimento ideológico com o movimento sionista, e que basicamente tem sido uma carta de Israel na mesa de negociações com o Irã. O Elbridge Colby foi alvo, eu imagino, porque tem sido uma voz dentro do governo, pedindo moderação em relação ao Irã. E o Michael Doran, que é um dos principais assessores da Casa Branca sobre o tema do Irã. Então eu fico me perguntando se algum deles chegou a falar com a imprensa, mesmo que em off, sobre isso. Quer dizer, claramente são pessoas que foram visadas. A própria Agência de Inteligência de Defesa chegou a divulgar um relatório dizendo que a espionagem israelense contra os Estados Unidos está num nível crítico. Por quê? Bom, poucos minutos antes de a gente começar, o Donald Trump foi para o Truth Social e anunciou que vai adiar o bombardeio ao Irã. A gente pode falar mais sobre isso depois. Ele disse que é para tentar negociar um possível memorando de entendimento com os iranianos, talvez até um acordo. Já é tipo a 38ª vez que ele anuncia algo assim, então eu não levo muito a sério. Mas isso pegou os israelenses totalmente de surpresa. Lá em Israel, eles estão indo à imprensa reclamar que o Trump não avisou sobre essa decisão. Estão bem preocupados com a possibilidade de ele realmente assinar um memorando com o Irã e acabar com o bloqueio naval e o projeto de mudança de regime. E isso seria devastador para o Benjamin Netanyahu e para todo o projeto israelense de destruir a República Islâmica e descongelar os ativos. Olha, eu não acho que os Estados Unidos vão fazer isso, mas Israel está surtando com essa história. Então, eles iniciaram um programa enorme de espionagem. E uma das coisas, juiz, que a gente descobriu com essa reportagem do New York Times é algo que eu, na verdade, já tinha noticiado lá em 2025, com base numa fonte da Casa Branca. Na época, o que eu soube foi que, durante uma das visitas de Benjamin Netanyahu, agentes do Shin Bet, o Serviço Geral de Segurança de Israel, que o acompanhavam, colocaram dispositivos de rastreamento em um veículo do Serviço Secreto americano. E o que eu relatei naquele momento é que esse veículo era justamente o que responderia a um incidente envolvendo o presidente, possivelmente uma emergência. Por que eles iriam querer rastrear esse carro? Isso levanta perguntas bem inquietantes.
E agora o New York Times confirmou exatamente o que eu tinha noticiado um ano atrás. Impressionante. Então o Witchcroft é um agente israelense. A gente sabe disso. Um triunfo, eu diria. Certo, um ativo. O Mossad está espionando ele quando se comunica com o presidente. E isso acontece em todo lugar. No Air Force One, na Casa Branca, em Mar-a-Lago, onde quer que eles estejam juntos. E o Elbridge Colby foi outra pessoa citada como alguém que eles estão espionando. Ele é o número 2 ou 3, acho que 3, no Departamento de Defesa. Você acha que isso foi uma surpresa para o Trump? Que o amigo dele, o Netanyahu, está ouvindo as ligações dele? Não, de jeito nenhum. E como eu já relatei lá em 2025, o Donald Trump tem medo das consequências de desafiar Israel. Assim como Charlie Kirk, por exemplo, tinha medo do Netanyahu e da reação dele, quando começou a se afastar da linha pró-Israel do TPUSA e a adotar uma postura mais independente e crítica. Eu não estou dizendo que Israel fez algo contra o Charlie Kirk. Não há nenhuma prova disso. Mas essas são as atitudes dessas figuras, com base nas conversas que tive com pessoas que passaram muito tempo com eles. E olha, mais uma vez, aquilo que eu disse, e que muita gente achou loucura, acabou se confirmando. Os rastreadores nos veículos do serviço secreto. Também tem o relatório do primeiro mandato do Trump, que saiu na Politico. 3 ex-altos funcionários do governo americano revelaram que Israel instalou dispositivos de vigilância Stingray dentro da Casa Branca. Eles estavam ouvindo as ligações do Donald Trump e dos assessores mais próximos dele. Como é que esses aparelhos entraram na Casa Branca? Quem foi que colocou isso lá dentro? É o Bibi. Eu ia justamente te perguntar isso. Foi o próprio Bibi que colocou esses dispositivos atrás de um vaso sanitário na Casa Branca? Eu diria que isso é muito provável. Para quem está assistindo agora e acha que eu sou maluco ou um teórico da conspiração, é só ler as memórias do ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Ele afirmou de forma bem clara que Benjamin Netanyahu foi pego instalando dispositivos de escuta no banheiro pessoal dele, em Downing Street, número 10. Pois é disso que a gente está falando aqui. É esse o nível de infiltração, de subterfúgio, de engano, de traição e de malícia que existe nessa chamada relação especial. Sim, por genocídio. Certo? Nuremberg. Sabe, ele merece Nuremberg, junto com metade do governo Biden. Mas olha, se quiserem pegá-lo por vigilância, tudo bem. Certo. Eu quero falar com você sobre a Lei de Autorização da Defesa Nacional. E esses 2 pontos, as seções 224, que é vergonhosa até desprezível porque une o Exército, e a 622, que trata do compartilhamento de todas as informações de inteligência. Pois é, na minha opinião, isso está driblando a cláusula de tratados da Constituição, porque é o equivalente moral e legal de um tratado. Só que eles não conseguem 2/3 do Senado para aprovar. Então, o que eles estão tentando fazer aqui? Amarrar as mãos de um futuro presidente. É mais perigoso e insidioso do que isso. A questão é impedir qualquer mudança na política dos Estados Unidos em relação a Israel e consolidar completamente o controle israelense sobre o Congresso. Eu vou explicar por quê. A seção 224 da Lei de Autorização de Defesa Nacional, a NDAA, é chamada de Iniciativa de Cooperação em Tecnologia de Defesa entre Estados Unidos e Israel. Ela determina cooperação em áreas como computação quântica, inteligência artificial, cibersegurança e o futuro do setor de tecnologia de defesa americano. E isso vai ter um impacto muito maior do que os 200 bilhões de dólares em ajuda que os Estados Unidos já forneceram a Israel desde 1948. Porque, em primeiro lugar, vai exigir o compartilhamento de todos os dados, tanto os dados militares quanto os obtidos por inteligência militar, e eu imagino que isso inclua a NSA, com Israel. Ou seja, os nossos dados passam a ser os dados deles.
E a gente acabou de falar sobre o quanto Israel espiona os Estados Unidos. Fica muito claro que existem duas agendas separadas aqui e que Israel representa uma enorme vulnerabilidade para a segurança nacional americana. Mas aí tem o lado da produção de defesa. Se Israel se torna um componente tão central na tecnologia de defesa dos Estados Unidos, com o financiamento conjunto de projetos desenvolvidos por Israel e pelos Estados Unidos, que depois são fabricados dentro do país, em lugares como Mississippi e Arkansas, estados pobres e conservadores, que dependem muito de indústrias israelenses, como a de produção militar e até de prisões, e que estão desesperados por empregos. Então você acaba tendo membros do Congresso totalmente nas mãos de Israel, porque as fábricas nos distritos deles produzem essas peças e sistemas de armas para a máquina de genocídio de Israel. E esses parlamentares vão votar com Israel de qualquer jeito? Ou correm o risco de perder milhares de empregos em regiões que já são muito pobres? E você pode voltar e ver as conferências da AIPAC e as mensagens que são passadas pelos membros do Congresso. Eu me lembro da antiga congressista do Texas, Kay Bailey Hutchison. Ela tinha uma fábrica da Elbit Systems no distrito dela, no Texas, e ela sempre dizia: Israel me deu milhares de empregos, então eu apoio Israel. Se isso for aprovado, você vai ver isso se multiplicar por 20, por 50 vezes. E como você mencionou, tem a seção 622 sobre o compartilhamento de inteligência, que obriga os Estados Unidos a compartilhar todas as informações de inteligência com Israel, um país que, segundo a NSA, é o que mais espiona os Estados Unidos, mais até do que a China e a Rússia. Deixa eu te interromper um segundo. Isso é bilateral? Israel precisa compartilhar suas informações de inteligência com os Estados Unidos? Ou é só de um lado? É um acordo bilateral, ao que tudo indica, mas Israel não tem uma constituição com cláusulas sobre privacidade. Israel é um país muito mais fraco. Isso é algo sem precedentes. Os Estados Unidos não são obrigados a compartilhar informações de inteligência com nenhum outro país. Então, por que Israel, um país que está travando uma guerra em 8 frentes, sendo que a 8ª frente são os próprios Estados Unidos? As seções 224 e 622 vão consolidar o controle israelense e a fusão de Israel com o governo dos Estados Unidos de um jeito mais poderoso do que todos os influenciadores que recebem dinheiro e do que todo o poder do lobby israelense juntos. Esse é o projeto de lei mais perigoso que existe hoje no Congresso. Qualquer pessoa preocupada com o papel que Israel está desempenhando ao anular completamente a opinião do público americano, que se opõe de forma bipartidária a essa guerra contra o Irã, destrutiva para a economia e assassina, precisa agir, ligar para o Congresso e fazer algo para barrar esse projeto. Porque as facções Israel em primeiro lugar no Congresso já bloquearam uma resolução que tentava impedir isso. Sim, eles barraram isso na Câmara. Pelo que eu sei, ainda não chegou ao plenário do Senado. Embora o autor dessa proposta seja o presidente da comissão no Senado, o Tom Cotton, do Arkansas, que também preside a Comissão de Inteligência do Senado, que vai analisar o assunto. Então, com certeza, vai passar pela comissão do Senado. Agora, se vai conseguir os 60 votos no plenário, isso vai depender de ter alguém lá com o mínimo de coragem. Mas tudo isso, pelo que eu entendo, Max, e por favor, me corrija se eu estiver errado, cria uma relação menos visível entre os Estados Unidos e Israel. Uma relação que vai ser quase impossível de reverter sem uma nova lei aprovada por outro Congresso. É isso. Elimina todos os mecanismos de supervisão diplomática, os mecanismos de supervisão política e desloca a relação especial entre os Estados Unidos e Israel para fora desses canais, levando tudo para um campo mais obscuro, muito mais opaco, do Pentágono e do setor de defesa. E aí tudo pode ser escondido com a justificativa de segurança nacional.
Uau, deixa eu mudar de assunto por um minuto. O presidente, claro, fez aquele anúncio maluco sobre a ilha de Karg às 8h30 da manhã. A gente falou sobre isso. E aí, bem na hora que você ia entrar, ele fez outro anúncio dizendo: não, eu não vou atacar a ilha de Karg. Não vou bombardeá-los. Você comentou como isso causa confusão em Israel. O que o Netanyahu vai fazer a respeito? Ele está no telefone agora com o Donald Trump dizendo: você não pode recuar nesse momento, senão vai acontecer o seguinte. Eu imagino que sim. Eu acertei na semana passada, quando previ que o Netanyahu tentaria literalmente explodir qualquer possibilidade de acordo entre os Estados Unidos e o Irã, bombardeando o distrito de Dahia, em Beirute. Acho que umas 48 horas depois que eu disse isso, Israel bombardeou o distrito de Dahia, em Beirute, que o Irã já tinha dito ser uma linha vermelha. E o que eles bombardearam? Na verdade, não foi um ataque direto, não foi uma operação de assassinato. Eles atingiram um prédio e disseram que era uma mensagem. Mataram alguns civis que estavam por perto. E aí o Irã reagiu. Israel vai continuar usando o Líbano, que é a tal linha vermelha, para provocar conflito com o Irã e para puxar o Trump de volta para os seus controladores. Toda vez que o Trump tenta se afastar um pouco deles, Tel Aviv diz: não, você tem que continuar trabalhando para a gente. E ele faz o que eles querem. Então, eu imagino que Israel vai continuar a escalar o conflito no Líbano, onde está levando adiante um verdadeiro projeto de limpeza étnica no sul, expulsando 1 milhão de cidadãos xiitas libaneses. E também continua atacando Dahia, onde não há alvos militares, justamente para inflamar ainda mais esse conflito. Também é possível que Israel ataque o Irã de forma unilateral em algum momento. O Netanyahu está reunindo o gabinete de segurança. Acho que ele teve uma reunião hoje. E eles estão muito irritados com o anúncio do Donald Trump. Eu só quero dizer o seguinte: eu não acredito que o Donald Trump esteja realmente comprometido com um acordo. Pode ser que ele só esteja adiando, porque agora é a cerimônia de abertura da Copa do Mundo, e o ICE precisa deter mais autoridades e jogadores de futebol. Eu não sei o que ele está esperando, mas não acredito que ele esteja levando esse acordo a sério. What do you think Smotrich and Gavir and that crowd are suggesting to Netanyahu as we speak? Na verdade, existe uma divisão entre Ben-Gvir e Smotrich. Sobre o quê? Smotrich está mais focado na Cisjordânia e na anexação, e quer reduzir o tom. Pelo que eu li, ele quer diminuir um pouco a presença no Líbano, enquanto Ben-Gvir quer escalar o conflito. Mas o próprio Smotrich também fez declarações pedindo a destruição de 10 prédios em Beirute para cada drone FPV que atingir um soldado israelense. Então o que eles podem fazer? Quer dizer, eles são um fator importante na coalizão. Podem ameaçar sair do governo. E o Netanyahu teve uma reunião de segurança bem intensa com o Ben-Gvir na semana passada, em que, segundo comentários vazados, o Netanyahu estava basicamente tentando convencê-lo do contrário. Ele disse: vamos não afastar o Trump. Ele basicamente fez tudo o que a gente quis. E o Ben-Gvir respondeu: não, a gente tem que ignorar completamente os Estados Unidos. Não podemos deixar que eles fechem esse acordo. Então, existe pelo menos essa aparência de divisão. Eu não sei quem vazou esses comentários, mas os outros partidos da coalizão são os ultra-ortodoxos. E é isso que eu acho que, no fim das contas, pode ameaçar derrubar a coalizão do Netanyahu. Por causa do projeto de lei sobre o recrutamento dos Haredim, ou ultra-ortodoxos. Esse projeto obrigaria homens que, por motivos religiosos, se recusam a servir no exército israelense, porque acreditam que isso os afastaria do estudo da Torá, a vestir o uniforme. E tem havido protestos e oposição. E olha, não é só o partido ultra-ortodoxo, é o partido Shas, que representa o setor religioso do público Mizrahi, um partido grande em Israel, que é contra isso. Então o Netanyahu, para manter a coalizão unida,
precisa permitir que esse setor da sociedade israelense, que basicamente vive de assistência do Estado e não participa do exército, continue estudando Torá o dia todo. E, ao mesmo tempo, ele está fortalecendo e dando poder a representantes de um público israelense mais secular, mas ainda com traços meio fascistas, como o Gabi Ashkenazi, que foi chefe do Estado-Maior de Israel. Ele vem do meio militar. Ele é o autor da chamada doutrina Dahia, que defende o uso de força desproporcional, ou terrorismo, contra civis no Líbano e em Gaza. Mas ele é o principal adversário emergente de Netanyahu e representa o centro-esquerda. Uma das coisas que mais irrita esse setor da sociedade judaico-israelense, o pessoal de Tel Aviv, do oeste e do sul de Jerusalém, de Haifa, gente que trabalha no setor de tecnologia e é mais secular, é o fato de haver tantos homens que não fazem o serviço militar como eles fizeram, que não passam pelos mesmos sofrimentos no campo. É isso que realmente ameaça explodir o governo Netanyahu. E é o que está levando ele a essas guerras, porque enquanto houver essa guerra em 7 frentes acontecendo, ele consegue manter o público, de certa forma, unido. O Supremo Tribunal de Israel não decidiu que estão sujeitos ao serviço militar como todo mundo. Isso não quer dizer que isso vai ser colocado em prática. O Netanyahu tem enrolado o máximo que pode por causa de como a coalizão dele é frágil. O que o Jared Kushner, genro do presidente e parte da dupla de negociadores, está tentando fazer na Albânia? E como isso tem sido recebido por lá? Isso é impressionante. Quer dizer, é uma história incrível. Em julho de 2021, Jared Kushner estava num iate que pertencia a um amigo, perto da ilha Sazan, numa área ecologicamente protegida, cheia de lindos flamingos. E ele estava com a Ivanka Trump. Segundo a própria Ivanka, eles nadaram até uma ilha desabitada, ficaram completamente encantados com o que viram e decidiram lançar um mega resort, algo em torno de 4,5 bilhões de dólares, com 10 mil quartos de hotel e vilas de luxo nesse santuário natural intocado. Acontece que o iate em que eles estavam pertencia a Nathaniel Rothschild, da família Rothschild, que foi cliente de Jeffrey Epstein e é conhecida ao longo da história por financiar guerras e vários outros tipos de atividades questionáveis. Nathaniel Rothschild é um grande apoiador da guerra contra o Irã. E o Jared Kushner, desde então, se envolveu num tipo de acordo secreto com o primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama, que é basicamente um instrumento comprado do Império Ocidental, como tem sido a liderança albanesa desde o fim da Guerra Fria, por meio de seus parceiros de afinidade, para construir esse resort. O público albanês não sabia nada disso até esta primavera, ou até maio, e então eles lançaram o que chamam de Revolução Flamingo, em defesa não só dessa bela reserva natural, mas também da soberania nacional deles. É um momento raro em que os albaneses estão se levantando, não apenas contra os Estados Unidos, mas também começando a perceber a influência israelense. Esse projeto vai ser financiado pela Affinity Partners, do Kushner, que basicamente funciona como um veículo de influência estrangeira de países como a Arábia Saudita, que está bancando o projeto, e também o Catar, onde uma empresa catariana vai ser coproprietária. E os albaneses estão certos em apontar o dedo para essas monarquias do Golfo, assim como para Israel, por causa dos laços profundos e duradouros de Jared Kushner com Israel. Também é importante lembrar que a ilha de Sazan era uma antiga base militar soviética, localizada numa passagem marítima estratégica, cheia de bunkers nucleares. E agora virou moda, entre os membros da chamada classe Epstein, a classe dos bilionários, garantir seus próprios bunkers, esperando uma guerra ou uma grande reação contra as atividades deles. Isso significaria que se Jared Kushner realmente construir esse resort de luxo exclusivamente nessa ilha,
o local também poderia se tornar uma espécie de bastião para a projeção de poder de Israel na região. A gente já viu israelenses comprando grandes extensões de terra em Chipre e Israel estabelecendo uma presença de inteligência militar em várias partes da Grécia. Então, os albaneses começaram a fazer essas conexões. E o que o primeiro-ministro Edi Rama disse sobre esses protestos, que neste momento estão tomando as ruas de Tirana, a capital da Albânia. Milhares e milhares de pessoas estão nas ruas. Ele está dizendo que os inimigos de Israel estão por trás desses protestos e que ele está enfrentando uma guerra híbrida anti-Israel. Mas por que ele diria isso? Porque ele investiu o governo e o país dele profundamente nessa relação especial com Israel, comprando enormes quantidades de armas de Israel, integrando os serviços de inteligência com os de Israel. E isso parece fazer parte daquele mesmo projeto da Ilha Sazan, ligado à Affinity Partners, do Jared Kushner. O projeto Affinity Partners parece estar alinhado com o chamado Projeto da Grande Israel, e muitos albaneses estão começando a perceber isso. Uau! Cara, eu não faço ideia de como tudo isso vai acabar, meu amigo. Sabe como isso deveria terminar? Deveria terminar com uma investigação sobre Jared Kushner como agente estrangeiro. Ele fundou a Affinity Partners logo depois de sair do primeiro governo Trump, e então recebeu uma transferência de $2 bilhões da Arábia Saudita. Nunca entregou um único centavo de retorno sobre esse investimento saudita. Foi simplesmente uma forma dos sauditas colocarem dinheiro na Trump Incorporation. E é exatamente isso que está acontecendo na Albânia. Eles estão dando uma ilhazinha para Jared Kushner como forma de pagar a Trump Incorporation e ao Império Ocidental que está surgindo, integrado ao projeto da Grande Israel, por meio de Donald Trump e da família dele. Uau, Max, muito obrigado. Queria não precisar sair correndo, assim a gente podia continuar conversando sobre isso. Agradeço muito, como sempre, toda a sua análise, meu amigo. Tudo de melhor para você. A gente se vê na semana que vem. Muito obrigado, juiz. Valeu. Daqui a pouco, às 3h15 da tarde, se você está assistindo ao vivo em 14 minutos, a gente vai falar sobre tudo isso com o coronel Douglas McGregor e o juiz napolitano, no programa Judging Freedom.